Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Hightech. Eu sou Eduardo Lira e hoje eu terei o grande prazer de entrevistar Rogério Fragata. Muita história, muita luta, muitas conquistas, né, Rogério? Exato. O Rogério é diretor químico da Hightech e hoje nós teremos... Quanto tempo aí? Umas 3 horas pra falar? Pô, a gente tá à disposição, porque ficar o dia inteiro aqui falando vai ter história pra caramba, Rogério, né? muito bem-vindo, cara. Pô, pra gente é um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu falei, pô, faço questão de estar presente lá pra poder compartilhar um pouco da história aí, falar do portfólio da Hightech aí. Você não conhecia aqui o nosso espaço, né? Não, a primeira vez. Só a gente que vai. Exatamente. Agora pô, tá vendo? Exatamente. Agora mas parabéns pelo espaço aí, sensacional. Obrigado. Rogério, conta um pouco pra gente da Hightech, né? Você como filho, você como diretor, conta pra gente um pouco essa linha do tempo aí. Cara, a Hightech, ela existe desde 94, né? E meu pai comprou ela em agosto de 97. E a gente fala que nessa época eu tinha apenas 14 anos. Aí meu pai compra a empresa, ele já tinha outras empresas, né? No ramo químico, né? E aí ele compra a empresa, compra a Hightech, porque ele tinha uma indústria que vendia matéria-prima para a Hightech. Então, para ele uniu o útil ao agradável aí de ter a matéria-prima que fabricava os aditivos na época, né? Então, aí ele fez a compra, ele pede pro meu tio e eu, com 14 anos, tocar a Hightech. Tinha uma única vendedora, aí tinha um único rapaz na produção. E aí aquela dificuldade toda, né? A gente lembra que eu tentava vender e tinha outras marcas consolidadas no final dos anos 90, né? E não vendia. Então, ela tentava vender para as autopeças e é o famoso não. Aí visitava no outro dia, não. E aí a gente teve ideia de tentar fazer de uma forma para poder... A gente tinha que entrar no mercado de qualquer forma, né? Aí a gente conseguiu fazer a estratégia de fazer consignação. Então a vendedora levava a caixa, deixava lá, sei lá, 12 frascos para poder vender. E aí aliava com o pessoal de compras ali, o dono da autopeça e falava, cara, vou deixar aqui, vou quebrar o seu galho, entre aspas, passa daqui um mês. O que vender eu te pago. Era mais ou menos dessa forma, loucura, assim. Aí passava depois de 30 dias, a vendedora toda contente. Pô, vamos lá, vamos ver quanto que vendeu, né? Aí voltava lá, nada. Os mesmos 12 frascos. Sério? Ela ia embora, o pessoal falava, tá vendo? Isso aí não vende e tal. Aí voltava no outro mês, quando eu chegava lá, os mesmos 12 frascos. E assim ia, assim. Eu lembro que o pessoal contava e aí chegava no 3º, 4º mês, voltava lá, 11, ou seja, vendeu um frasco. Aí a pessoa fala, pô, quer que eu te pague esse frasco aí? Pô, nem lembro quanto que valia um aditivo naquela época, sei lá, 2, 3, que é isso, não precisa me pagar não. Mas acho que a grande virada de chave, Edu, acho que foi quando a gente começou a entender que a gente tinha que treinar os mecânicos, treinar o aplicador. Porque senão o produto não sai. Não sai. Você fazia venda para autopeça e ficava lá parado, né? Então, se a gente não fazia um trabalho com os balconistas, que são os vendedores dos produtos, e quem vai comprar, que são os mecânicos, os aplicadores, ia ficar encalhado. Então, a gente começou a entender isso. Então, quando a gente fechava o acordo, a venda para autopeça, para distribuidora, então a gente já eles reuniam os principais formadores de opinião da região ali, e aí tocava para a gente poder fazer esses eventos, para poder treinar esses caras, aí fazia happy hour, brindes. E você na época participava disso? Meu tio fazia palestra juntamente comigo. Eu tinha 14, 15 anos. Você imagina 14, 15 anos dando uma palestra de sistema de arrefecimento, né? Temos um palestrante aqui. Pô, mas cara, a gente faz de tudo, né? Mas é impressionante para a gente poder realmente levar informação para o aplicador para poder fazer a venda. E hoje, né, cara, a gente vê a Hightech, a estrutura, Sim. a marca, Sim. né? Eu que rodo aí o Brasil do sudeste ao norte, Exato. A gente vê essa marca, não imagina que começou dessa forma. Começou com toda essa dificuldade. Legal. Rogério, uma empresa familiar, né, hoje nós temos... Né, daqui a pouco você vai falar da mãe, mas a Vivi, você, a sua irmã, na logística? Na logística, sim, somos... E como que você veio para a área química? Cara, essa paixão acho que nasceu lá atrás. O meu pai já tinha empresa de saneantes nos anos 90, final dos anos 80 para os anos 90, né? Eu tinha 7 anos, eu lembro que eu já ia para essa indústria, ele tinha uma indústria que fabricava detergentes, amaciantes, né, materiais de limpeza, né? E aí eu lembro que com 7 anos já estava fazendo as misturas, né? Para ele, meu pai, se existia, acho que conselho tutelar nessa época aí, acho que ele ia preso, né? Mas já estava lá no meio misturando os produtos, e eu lembro de um caso que eu misturando, caiu gotas de ácido no meu pé, eu cheguei em casa, minha mãe ficou maluca, né? Falei, pô, como assim? Não quero que você leve mais o menino para lá. Deu bronca lá, porque realmente eu tava fabricando já os produtos com 7 anos, né? Mas acho que a grande paixão começou nessa época. Né? Sério? Sério, cara. Que legal, cara, que legal. E quais os desafios e recompensas de atuar nesse setor
automotivo e na sua área industrial, assim. Sim. Na sua área química, aliás. Então, acho que a química, a gente comenta que a química ou você ama ou você odeia. E eu sou do time que eu sou apaixonado pela química. Você pegar uma matéria-prima e transformar em um produto acabado é sensacional. Legal. E como diretor, você está à frente da produção, Sim. certo? E como que essas áreas, comercial, produção, logística, como que é essa junção, Rogério? Fala pra gente, assim, vocês têm um conselho, como é que é? Hoje a gente tem a mãe, que é a matriarca, né, que é a nossa CEO, ela toma conta de toda a parte financeira. Aí somos em 3 irmãos, né? A Viviane toma conta de toda a parte comercial, ela que domina toda essa parte de marketing junto com o time dela. Aí eu sou formado em administração de empresas e química. Duas formações. Duas formações, pelo Oswaldo Cruz. As duas? Pelas duas. Não, a administração fiz pela São Judas Tadeu, no bairro da Moca, lá na zona leste de São Paulo. E aí a gente entendeu que a gente tinha que se especializar, como a irmã mais velha, que a Viviane, fez marketing. Falei, eu vou pro outro lado. Então a gente não tinha químico nessa época, até tinha químico, na época assinava pela empresa, nessa época podia assinar, né, por diversas empresas. Falei, não, cara, eu mesmo tenho que ser o químico da minha própria empresa. E hoje você assina por toda a companhia. Hoje nós somos em 6 químicos dentro da Hi-Tech, mas eu ainda continuo assinando pela Hi-Tech. Cara, a gente sabe que esse ramo automotivo, ele necessita de inovação. Sim. E como é essa dinâmica na Hi-Tech de processos, de inovação, dessa busca constante por melhoria? Como é que é? Cara, a tecnologia eu falo que é tudo, né? Eu acredito que você investindo em tecnologia, você consegue produzir um produto com mais eficiência, na velocidade que o mercado necessita e entregar aquilo realmente que é a necessidade do seu cliente, né? Então, em tecnologia, cara, eu posso te falar, hoje dentro da fábrica, a gente construiu essa última planta da Hi-Tech, que fica na cidade de Mogi das Cruzes, né? Em 2017, a gente inaugurou. Então, você fala, são 8 anos praticamente aí, e a gente entra na empresa, na fábrica, ela tá cheirando, o pessoal fala que tá cheirando tinta aí, né? Aquela casa nova, assim, né? Então a gente investiu pesado na questão, principalmente da questão tecnológica. Então a gente entendeu que a gente precisa ter as envasadoras de última geração produzindo em alta escala para a gente conseguir produzir cada vez mais. Eu lembro que uma batelada, há 10, 15 anos atrás, de fluido de freio, a gente fazia em 4, 5 horas, para você ter uma ideia. E hoje, tudo automatizado nessa planta nova. O químico, a gente tem uma sala, que é onde a gente fala que toda a mágica acontece. A gente cadastra a formulação, então todas as válvulas ligando automaticamente. Então é muito interessante, apenas com um clique a gente consegue fazer uma batelada de aditivo para radiador, fluido de freio, coisa de 15, 20 minutos, é sensacional. Visivelmente, assim, quando a gente chega lá, o impacto positivo é muito interessante. E a organização, né, a comunicação. A gente recebe muita auditoria, não só aqui dos brasileiros, mas de fora também, e a gente é muito elogiado. O elogio é interessante, só que a gente não pode sentar nisso, né, Edu? Então a gente vê, quando a gente abre aquela porta ali, e o pessoal vê a Hi-Tech, os caras falam, impressionante. Vocês subiram muito o nível, né? Mas isso não pode, porque senão a gente paralisa, né? Então a gente recebe o elogio e a gente tem que continuar plantando para poder ter busca da melhoria contínua. O ramo automotivo tem muita questão da homologação, né? Exatamente. Então, você tem que estar sempre à frente. Você tem que estar sempre buscando. A gente pode dizer que a Hi-Tech é modelo de gestão. Exatamente. Que avanço, né, cara? A gente está buscando cada vez mais, ali é dia a dia, né? Para a gente poder estar buscando cada vez mais, investir não pode parar, né? O que você buscou hoje, está sempre na frente, para a gente conseguir estar sempre saindo na frente dos concorrentes, né? E essa questão da qualidade, Rogério? Porque assim, teoricamente, todo mundo teria que vender e entregar a qualidade. Seria o óbvio. E a qualidade responde para você, Sim. Dentro da empresa? Hoje tá debaixo do meu guarda-chuva as áreas de todo o sistema de gestão da qualidade, o supply chain, que é a parte de suprimentos, parte de desenvolvimento, e aí tá tudo debaixo do meu guarda-chuva, né? Falando de qualidade é tudo no negócio, né? A gente precisa entregar aquele produto, é muito simples, né? Existe uma normatização que você precisa atender, né? Então hoje dentro da Hi-Tech, a gente fala que a gente tem a rastreabilidade 100%. Então a gente consegue rastrear a matéria-prima lá no fornecedor, é enviado todos os testes pra gente, lá a gente já tá sabendo o que tá saindo, o que vai ser entregue pra gente. Então isso é sensacional. Aí quando chega a matéria-prima, é feita toda a validação em laboratório. Hoje a gente tem um laboratório totalmente equipado para poder fazer as principais análises físico-químicas, dos glicóis, também das bateladas quando fabrica o produto acabado, e na hora da expedição, é a última análise para poder fazer e entregar o melhor produto para o mercado. E qual o papel do gestor, assim?
O sistema de gestão da qualidade envolve toda a parte de certificação de ISO 9001, toda a parte de procedimentos. Então, é ele que carrega o piano ali para poder manter toda essa questão de procedimentos para poder sair os produtos totalmente uniformes. Né? E a questão do supply chain, né? Que a gente sabe que também tem muitos desafios. Conta um pouco pra gente. Cara, o supply chain, a parte de suprimentos aí é o grande desafio, porque tem aquela máxima que a venda inicia com a boa compra, né? E é uma grande verdade, Edu, porque é o grande desafio que eles têm hoje, o nosso time de supply chain, para poder encontrar primeiramente fornecedores bons, que tenham a qualidade, mas também com custo-benefício interessante. Não adianta você ter o melhor produto e o preço completamente fora. Então, a gente homologa esses fornecedores visando a qualidade e também o custo-benefício. E a gente iniciou agora nos últimos 2 anos, eu acredito, fazendo as homologações nos fornecedores. Então, antes do fornecedor iniciar a venda para a Hi-Tech, esse nosso time de sistema de gestão da qualidade, o pessoal vai visitar a empresa e homologa a empresa, faz uma auditoria lá dentro. E nesses pontos que são verificados, toda a parte de qualidade, a parte de segurança, como é que é fabricado a matéria-prima, as embalagens da Hi-Tech, eu acho que o mais importante é verificar se esse cara tem condições de vender para a Hi-Tech. Se tem capacidade de vender para a Hi-Tech. Porque você imagina, vamos falar uma situação, sei lá, eu compro lá 500 mil frascos, é o meu mês normal. Sei lá, caiu muitos pedidos, vou vender 1 milhão naquele mês. Esse mesmo fornecedor tem condições de nos atender? Se não tiver, o cara já está fora. Então, por isso que a gente fala, é importante essa auditoria, porque a gente vai lá, a gente conhece a capacidade do fornecedor para poder verificar se, principalmente nos momentos de pico, se ele consegue nos atender com exatidão. Muito interessante. O que me chama a atenção é que, assim, eu além de apresentador, digamos assim, de podcast, eu sou consultor empresarial. Então, a gente vê muitas empresas que adotam essas boas práticas de gestão, principalmente na área de serviços. E vocês são uma empresa química automotiva, digamos assim. Exato. E quando veio a Viviane, né, agora você, espero que a sua irmã também, claro, mais nova, venha, é impressionante o repertório de vocês de gestão. Vocês estudam muito gestão de negócio? A gente nasceu ali, né, Edu? Então, a gente passou por praticamente todas as áreas, né? E aí, a gente entende que para você ter uma empresa organizada, uma empresa eficiente, tecnológica, você precisa entender principalmente do mercado. Tá. Ele vem muito de dentro da empresa para você conseguir entregar o melhor para o mercado, né? Então você precisa se aprimorar cada vez mais nos seus processos, na sua tecnologia, e isso aí faz toda a diferença para a gente ter sucesso no mercado. Legal. E falando de gestão, a gente fala de indicador, né? De KPIs. Quais são os principais indicadores que a gente pode trazer aqui nesse bate-papo e como vocês acompanham para garantir essa eficiência? Eu falo que para você garantir a eficiência do seu negócio, você precisa gerenciar muito bem os seus indicadores, né? Hoje, dentro da Hi-Tech, a gente tem... Vou te falar de área produtiva. A gente deve ter... A gente tem um software que é um Power BI, que a gente consegue monitorar os principais indicadores. Produção, acho que deve ter uns 10, 11 indicadores. Então, desde indicadores de perda, indicadores de produtividade, taxa de ocupação. Taxa de ocupação é muito interessante, que a gente consegue verificar o quanto que aquela envasadora faz. Então, sei lá, a envasadora faz 500 mil frascos. A gente fala, já estou com 300 mil, já começa a acender aquela luzinha vermelha. Então, já preciso começar a pensar para a gente conseguir ou ter uma nova envasadora para aquela linha de produção, ou então pensar num segundo turno. Hoje a gente atua em apenas um único turno, né? Ou seja, tem uma capacidade produtiva Hoje a gente fabrica hoje a nossa capacidade 1.200.000 frascos mês. Hoje a gente deve estar batendo uns 50%, uns 600 mil, 700 mil. Teve mês que já bateu lá, já foi um desespero para a gente conseguir atender todos os pedidos. Então, a gente sabe que a gente tem uma capacidade produtiva. Então, a gente fala que a nossa taxa de ocupação hoje é em torno de 50%. Então, a gente pode crescer ainda 50% que a gente consegue dar conta de atender todos os pedidos. Tá pronto. Tá pronto, exatamente. Rogério, falando em inovação também, em novidades, a gente não pode esquecer da Automec, que tá aí já, né? Exato. Quando é? A Automec é 22 a 26 de abril. Nossa, já tá aí já. Semana que vem já estamos em abril já. Foi há 2 anos já? Foi há 2 anos. Nossa, voa, hein? Voa. E por falar em Automec, inovação, né, que já tá tão perto, conta pra gente, dá um spoiler pra gente aí, o que a Hi-Tech tá pensando em termos aí
de lançamento? Tem alguma coisa nova para vocês trazerem pra gente? Tem muita coisa boa vindo por aí, Edu. A gente está reestilizando toda a parte de embalagens industriais. Tem aditivo de combustível, aditivo S10 que está vindo para poder tratar o combustível diesel também. Aditivos para radiadores, a gente conseguiu aprovar nas montadoras. Tem aditivo para radiador que é aprovado em mais de 20 montadoras também, que vai ser relançado agora na Automec. Não, isso é fantástico, né? E tem um aditivo que a gente já está estudando essa característica há mais de 2 anos, que a gente vai lançar na Automec, porque um bom aditivo, Edu, ele tem 5 características básicas. Ele é anticongelante, antifervura, anticorrosivo, anti-espumante e anti-incrustante. Então, todo bom aditivo tem essas 5 características. A Hi-Tech estudou e a gente vai ter a 6ª característica. Então, isso é inovador. É totalmente inovador. Não existe isso no Brasil. Sério? Agora, você que está nos assistindo, para poder saber qual é essa 6ª característica, vai ter que nos visitar lá no stand A2, na Automec, 22 a 26. Venha nos visitar. Eu vou estar lá, hein? Com certeza. Nossa... Cara, e falando de tantos produtos, qual que é o principal SKU hoje dentro da Hi-Tech? Hoje, sem dúvida nenhuma, é fluido de freio. Fluido de freio representa aí, acho que uns 70%, 75% de toda a nossa demanda. É muito... A gente fala que a fábrica cheira fluido de freio, né? Então, a gente chega lá, as linhas voltadas para fluido de freio, porque hoje a gente tem a nossa marca, mas o principal são os private label, né? São os sistemistas que a gente atende. Então, uma grande marca... São vários. São várias marcas que tem hoje. A maior parte das marcas que existem no mercado está conosco, né? E explica pra gente um pouco sobre o DOT, né? As aplicações, as diferenças, é legal. Sim. Pô, a pergunta é muito interessante, assim, porque DOT, muita gente não sabe, né? DOT é uma sigla americana, que é Department of Transportation, né? É uma sigla que veio dos Estados Unidos. E aí, por que DOT 3, DOT 4, DOT 5, né? Então, são as siglas que diferenciam um modelo do outro. E o que diferencia o fluido de freio? É exatamente o seu ponto de ebulição. Então, hoje o DOT 3 ele pede um mínimo de 205 graus, DOT 4, 230 graus o mínimo, e o DOT 5.1, 260 graus. 5.1. O 5.1, que é voltado para carro de competição, linha agrícola, né? E agora, há 3 anos atrás, a gente veio, também foi uma das primeiras empresas que trouxe esse fluido de freio para o Brasil, que é o LV, DOT 4 LV. Para você ter uma ideia, todos os carros hoje são fabricados com o DOT 4 LV. O LV é a sigla Low Viscosity, né? Ele vem... Os carros hoje em dia têm os capilares cada vez mais fininhos, né? Então necessita de um fluido de freio cada vez mais fino. Então, em termos de viscosidade, os testes são feitos a temperatura ambiente a menos 40. Esse DOT 4 LV, ele chega a 750 de viscosidade, ele é muito fino. Então, é justamente para os carros mais modernos que estão no mercado. Legal. Cara, interessante, né? Sem dúvida. Às vezes a gente vê o produto na prateleira, a gente compra sem conhecimento técnico. Impressionante. E, Rogério, e em termos de certificações, assim, temos algumas específicas lá para o DOT? Sem dúvida. Você quer citar alguma? O fluido de freio, em 2011, veio a portaria 78 do Inmetro, né? O fluido de freio é um item de segurança. A gente fala que é coisa séria, não tem como a gente ou atende a portaria, os requisitos, ou então você está fora. Eu lembro que em 2011, quando veio a portaria compulsória do Inmetro, existiam alguns concorrentes, depois de 2, 3, 6 meses foram todos fechados. E a Hi-Tech foi uma das primeiras empresas que homologou o fluido de freio no Brasil, né? Então isso é bem interessante, né? Porque a gente trouxe toda essa tecnologia, atendimento dos requisitos e as certificações. Aí veio, em 2011 veio a ISO 9001, certificados do Inmetro, a BNT. Aí a gente foi para fora para poder ter os certificados que as montadoras precisavam também. Então você vê certificados da BIC, que é o laboratório que atesta a qualidade dos produtos. E tem um que a gente conseguiu há uns 5 anos atrás, que é o certificado da MECA. A MECA é interessante porque é um instituto norte-americano que atesta e chancela os produtos para ser vendidos para as montadoras. Então, hoje a Hi-Tech é a única empresa da América Latina que tem esse selo, que tem essa chancela. Latina. Exatamente, em fluido de freio, é a única marca que tem no certificado da MECA e é o que dá essa chancela em relação à qualidade dos nossos produtos, né? Legal. E esse é o cara, assim? Esse é o cara mais conhecido, esse aqui? Cara, é um dos, né? Você vê aditivo para radiador, a gente tem uma linha aí que tem acho que uns 11 aditivos, né? Então a gente tem aditivo concentrados, os aditivos diluídos, né? Então a gente tem uma vasta linha de... E aditivo, você tem as colorações, né? Porque o aditivo, hoje, dependendo da montadora, tem uma coloração, né? Então por isso que você vê aquela prateleira toda colorida, né? Muitas vezes é o mesmo aditivo, apenas com a coloração diferente, né? Para cada montadora. E explica pra gente, assim, que você é super entendente no assunto. Sim.
E você vai a um posto de combustível, por exemplo, tem aditivo rosa, tem o verde, tem mecânico que fala que tem que colocar o que congela. A gente tem Então de tudo, né? explica pra gente, porque assim, acho que é um assunto bem interessante pros nossos seguidores, sabe? Exato. Eu acredito que acho que as principais dicas que a gente pode passar para quem está nos assistindo é principalmente com a questão da aplicação dos aditivos, né? Porque quando você fala em aditivo para radiador, quando você vê um aditivo concentrado, em geral tem que ser diluído 40% de aditivo e 60% de água. E tá no rótulo, tá escancarado. Você vê Mas ninguém lê, né? Lá no final dos anos 90 a gente já falava isso, e ainda o que a gente percebe que a gente está em 2025, ainda a gente percebe diluições incorretas. Então, quando você dilui incorretamente um aditivo, o que você está fazendo? Você está tirando as propriedades físico-químicas ali do aditivo em si, né? Então, se a norma fala que você tem que colocar 40% de aditivo, você coloca, sei lá, num sistema de linha leve, que em geral são 5 litros, você tem que colocar 2 litros de aditivo e 3 de água. Você coloca 1. Se você colocar 1 litro só, você diminui essa concentração aí pelo menos para uns 15%. Então, você vai ter problema. Porque a mesma proteção que você teria com os 40%, você não vai ter a mesma proteção com 15% de aditivo. Então, por isso da importância da diluição correta. E eu diria mais, a diluição correta, ok, mas precisa também fazer a diluição com a água correta. Então, a gente fala 40% de aditivo... Não é água da torneira. Não é água da torneira. Essa água da torneira é a desmineralizada, que é o nosso HT1001, né? Então, não deixe de comprar, quando fazer a diluição, quando comprar o aditivo concentrado, já compra o kit, já compra a água desmineralizada. Para além da diluição correta, também utilizar a água correta, sem sais, sem minérios, para não ter problema de oxidação no sistema de arrefecimento. Legal. E hoje, quando a gente fala de equipe, muitas empresas olham muito para a área comercial, para a área de marketing, que são as áreas que realmente aparecem. Exato. Mas o que você traz pra gente sobre a equipe da área produtiva, assim? Porque a Hi-Tech é um sucesso e a gente sabe que esse pessoal dos bastidores, eles têm muita importância. Então, assim, dá um recado pra eles aí. Cara, eu acho que tem que tirar o chapéu pra esses caras. A gente brinca que só tem camisa 10 na Hi-Tech, né? Eu lembro que uns 10 anos atrás, até antes da gente ter construído a nova planta da Hi-Tech em Mogi das Cruzes, eu saía pra viajar e eu era muito louco, assim, porque meu telefone ficava tocando. Pô, me ajuda nisso, não sei o que e tal, muito pepino, não sei o que, produção, não tem jeito, né? Quebrou máquina e tal. E agora, de, sei lá, uns 5 anos pra cá, a gente tem gestores tão qualificados, os caras tocam com uma maestria, assim, absurda, assim, entregam o melhor trabalho, assim, no tempo que necessita, e hoje em dia o telefone não toca mais. Então a gente ficou até preocupado, pô, tô saindo pra ver, será que dá... problema. Como é que tá lá? Às vezes você fica... Mas você volta, tá tudo de uma forma muito tranquila. Então, hoje esses gestores aí tocam de uma forma, assim, absurda, assim, são totalmente qualificados, são treinados, entendem a ideia da produção, conhecem cada um o seu processo, são realmente mentores ali dentro, ali, que fazem toda a diferença. Cara, é impressionante a cultura da Hi-Tech, sabe? Uma cultura organizacional. A gente vê que a comunicação, ela flui muito bem, né? Toda vez que a gente conversa, vocês estão falando sempre em processos, em inovação. Daqui a pouco a gente vai... Eu quero saber como a gente vê a Hi-Tech daqui a 10 anos, né? Mas falando do hoje, Rogério, quais os desafios que a gente está enfrentando hoje, assim, em termos de mercado, em termos de concorrência? Traz um spoiler pra gente. Cara, eu acho que o mercado vai se moldando, né? Então, você está se moldando, você está estudando o mercado, você está observando aquilo que está acontecendo, né? Então, é interessante e desafiador você olhar para o mercado e verificar a qual está sendo a necessidade do cliente, né? E quando a gente traz para a nossa realidade, acho que o nosso principal desafio hoje é na gestão das pessoas, porque eu percebo ainda uma rotatividade ainda grande, principalmente no chão de fábrica, né? Então, hoje a gente tem um time de RH lá, de consultores lá, justamente para poder diminuir essa taxa, exatamente, essa taxa de que a gente fala de absenteísmo, né? Justamente para a gente poder ter cada vez mais um time mais uniforme, né? E aí as questões mercadológicas, as questões de compras, ter fornecedores engajados para poder entender o propósito da Hi-Tech, né? Eu acho que isso aí são os grandes desafios que a gente tem hoje em dia, quando a gente olha para dentro da casa, né? Sem contar questões do mercado aí fora, aí, que a gente também é totalmente desafiador para a gente conseguir cada vez mais galgar espaços no mercado e ir subindo de patamar aí, né? Esses dias eu estava vendo uns vídeos aqui na galeria do celular, aí passou aqui aquele encontro que nós fizemos. Sensacional. O pessoal lembra até hoje, você quer saber?
para falar. E a galera de vez em quando comenta, a galera que nos segue. Impressionante esse olhar para pessoas. Sim. É porque, assim, visualmente falando, em termos de estrutura, em termos de equipamentos, cara, é uma empresa muito bonita. Sim. De verdade, Sim. sabe? Obrigado. A gente chega lá, não tem o brinco, assim, tem empresa que você tem que limpar o pé antes de entrar. Caramba. E lá a Hi-Tech, assim, mas esse olhar pra gente, né? Pro ser humano. Isso foi desde sempre, né, Rogério? Acho que é de pai para filho, de mãe para filho, dos filhos tá no pra nosso todos. Tá no nosso DNA, Edu. Eu acho que isso vem da mãe lá de trás. Então, uma empresa familiar. Eu lembro que, descascou um pouquinho a tinta da parede lá. Aí manda vir um pessoal de pintura para poder deixar o negócio bonito, né? Eu acho que isso aí, desde lá de trás, eu lembro que nas primeiras auditorias que nós tínhamos, eu lembro claramente, acho que uma primeira auditoria, veio um americano nos auditar, isso na nossa antiga fábrica em São Paulo. Aí o auditor, ele conversava comigo e ele olhava pro chão. Conversava comigo e olhava pro chão. Falei, pô, será que esse cara tem algum tique? O que tá acontecendo? Assim, ele conversava, me auditava e olhava pro chão. Eu falei, cara, Eu perguntei, ele falou, já depois o pessoal que estava intermediando, falou, depois eu te comento. Aí acabou a auditoria, eu perguntei para ele, ele falou, tá olhando pro seu chão. Porque o americano tem muito disso, da questão da limpeza, 5S, da sua organização, né? E na nossa antiga fábrica em São Paulo, a gente foi crescendo meio desproporcionalmente, né? E a gente percebeu que a gente perdeu um pouco o controle. E o chão era sujo, era preto, tal, caia líquido, você não tinha sistema de drenagem, né? Então ele estava avaliando isso. E um segundo ponto, que é nessa mesma auditoria, que é algo que a gente aprendeu, eu lembro que eu tinha uma comissão lá, acho que eram umas cinco pessoas, estavam junto com o pessoal da auditoria. Ele perguntou, posso ir no banheiro? Eu falei, claro, vai lá em cima. Aí ele falou, não. Eu quero ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro aqui do chão de fábrica. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cara, você não sabe. Imagina. Aí ele foi, depois ele fez esse comentário. Aí quando a gente montou a nossa planta em 2017, lá em Mogi, o que a gente fez? A primeira coisa, quando a gente fez o contrapiso, a gente aplicou o epóxi de alta resistência. Então, hoje você olha lá, aquele piso parece que está num shopping center, você está numa indústria química, né? E o granito que tem lá no banheiro do chão de fábrica é o mesmo granito que a gente tem lá em cima. Então, foi algo que a gente aprendeu, a questão da valorização, principalmente das pessoas que trabalham conosco. Mas é notório, cara. Sim. E a gente sente, né? Sim. Você sente no olhar, Exatamente. Você sente no cumprimento, Sim. Na receptividade. Eu lembro um outro dia, é engraçado que um outro dia o pessoal falou, Rogério, você é legal pra caramba, você dá bom dia pra todo mundo. Eu falei, mas como assim? Não tem que dar bom dia pras pessoas? Não sei como é que funciona. Não dar algo bom tão dia. simples, né? Sei lá, e tá no nosso DNA. É porque pra algumas pessoas a gente sabe que sobe, né? Exato. E, cara, por isso que eu falo dessa sinergia, né? Que realmente é uma honra tá à frente aqui desse podcast, porque realmente a gente tem um carinho muito grande e um respeito acima de tudo. Bacana. E, Rogério, mercado mudando, cada vez mais exigente, né? Novas marcas chegando, novos conceitos de carro chegando. A gente não pode descolar isso. O elétrico chegou para ficar, você acha? Eu acredito que sim. Eu acho que não tem volta. Acho que o brasileiro, você vê as marcas GWM, BYD, outras já vindo com a tecnologia também, né? Acho que principalmente, hoje a bola da vez é o híbrido, né? Quando você pensa em carro elétrico, eu acho que ainda o Brasil ainda tem que evoluir um pouco mais, principalmente nos postos de trocas, né? Mas eu acredito que acho que o híbrido hoje é a bola da vez e os nossos aditivos atendem totalmente esse segmento, né? Ou seja, tá lado a lado do avanço. Exatamente, né? Então a gente já vinha estudando a tecnologia do híbrido, a tecnologia do elétrico lá atrás. Então, eu acho que isso que é legal, né? A gente sair na frente com os produtos inovadores para quando vem a tecnologia, você já está pronto, né? Então, acho que isso aí é sensacional. E em termos de futuro, assim, né, visão, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, o que a gente quer alcançar. O que tá aí no radar da Hi-Tech? Fala pra gente. Cara, eu acho que a indústria 4.0, eu acho que isso a gente já vem implantando. A indústria 4.0... Conta um pouco pra gente sobre isso. A indústria 4.0 é trazer informação digital para dentro da sua produção, né? Então, hoje, nós temos softwares que eu te comentei que hoje as bateladas são feitas em 15, 20 minutos. Você tem possibilidade de fazer via aplicativo.
Então, hoje, os químicos, eles brincam, falam, pô, já vou fazer uma batalha de casa, né? Eu falei, não, vem trabalhar. Ele consegue fazer pelo aplicativo. Então, o que eles falam desse conceito, Indústria 4.0, é bem interessante para trazer informação digital. Inteligência artificial chegando com muita força. Então, isso é legal para poder trazer os procedimentos, trazer a forma que você padroniza a questão dos seus processos também. Então, isso é fantástico. E as evoluções, né? A gente entende que para a gente ter sucesso, a gente precisa ter compras em escala. Hoje a Hi-Tech, hoje a gente tem 12 tanques, acho que você conheceu lá nosso parque de tanques. A gente primeiramente fez um primeiro tanque em 2021, na época da pandemia. O pessoal achava que a gente era tudo maluco, tá construindo aquele tanque tudo parado. A gente já que estava tudo parado, a gente já estava se preparando para as grandes demandas. Aí em 2023 construiu o segundo parque de tanques, que a gente chamou de fase 1. Nesse fase 1 a gente construiu 4 tanques de 60 mil litros, que vão dar um total de 240 mil litros. E agora está chegando mais 6 tanques. Então vai ser um total de 18 tanques. Então a gente chega com capacidade quase de 1 milhão de litros de armazenagem. A gente se torna a primeira empresa, a maior empresa da América Latina em relação ao armazenamento, empresa de aditivos com armazenagem de glicol. Então, a gente entende que para a gente poder ter sucesso no mercado, a gente precisa comprar em escala, justamente para a gente poder atender as grandes demandas e principalmente fazer a ponderação dos preços, né? Que é aquele negócio, faça sol, faça chuva, o dólar bate lá 6, 7, eu estou com matéria-prima lá de 3 meses para poder garantir o mesmo preço competitivo para o mercado. Cara, impressionante. Impressionante. Já algum recado para alguém que, de repente, faça parte dessa história, alguém que, não sei, alguém da família, algum fornecedor, algum amigo? Eu acho que não tem como não lembrar da minha mãe, deve estar nos assistindo aí também. Ela é a matriarca, eu estava comentando, ela é a primeira a chegar na empresa, se bobear a última que sai da empresa, então quando eu chego ela já está lá, já, então é impressionante. Ela que, muito visionária, quando a gente traz uma situação, fala, pô, preciso melhorar, ela fala, pô, eu já sabia que você tinha que fazer isso. Bora lá, vamos, toca o pau. Então, a gente agradecer, mãe, pela parceria de sempre e a gente junto com toda essa gana aí, a gente vai conseguir galgar cada vez mais lugares no mercado aí. Agradecer toda a equipe e agradecer vocês que confiam na marca Hi-Tech, continuam acreditando e não deixem de nos visitar na Automec. Que será dia? 22 a 26 de abril. A gente vai estar no stand A2 lá. Sim, stand A2 lá, é bem na entrada ali, é bem interessante que o stand da Hi-Tech fica bem na cara, assim, ó. Então, a gente vai estar lá e apresentando essas grandes novidades para vocês. Hein? Que legal. Rogério, algum recado para você? Esses dias eu vi isso num podcast, assim, achei isso super interessante. Um recado que eu quero dar para mim daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Vamos exercitar isso? Que recado que você quer dar para você daqui a 2 anos? Cara, vai estar registrado. Pergunta boa, mas eu acredito que eu acho que é continuar com essa perseverança, legal. É não desistir, principalmente das dificuldades. Eu coordeno também a parte de supply chain aí, você vê a parte de compras, cada vez um mercado mais desafiador. Então, os produtos que a gente compra são commodities, né? E as commodities, a gente tem fornecedores homologados, petroquímicas homologadas no mundo inteiro. Né? Então, é um desafio muito grande homologar essas companhias, justamente para poder ter o melhor produto, para poder oferecer ao mercado. Mas acho que é continuar nessa pegada, eu acho que continuar sonhando em se tornar, eu tenho um grande sonho de se tornar a maior empresa de aditivos para radiadores aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar cada vez consolidando, e a gente fala hoje a Hi-Tech está pronta, né? A gente tem uma cultura dentro da Hi-Tech que é não esperar vir a demanda para depois se preparar. É ao contrário, é se preparar antes para quando vir a demanda eu consigo entregar o produto. Porque você imagina, você faz a venda e você traz para dentro e você não consegue produzir, é vexatório, né? Então a gente faz ao contrário, a gente se especializa, a gente tem empresa pronta para a gente poder entregar o melhor produto para o mercado. E eu acho que essa é a grande lição, é continuar nessa pegada. Eu acho que liderar a equipe com bastante êxito, fazer com que a sua equipe entenda o que você necessita, qual é a visão ali, para todo mundo estar engajado naquele caminho do trilho ali. Né? Essa identidade para a gente conseguir continuar crescendo, e isso é fantástico. Que legal, Rogério. Algum agradecimento geral também, além da equipe, para a mãe? Eu acho que é agradecer vocês aqui, agradecer a oportunidade de estar nesse podcast. Acho legal, que é a primeira vez que a gente está aqui. É o seu primeiro. É o primeiro também, eu quero voltar sempre aqui. A gente deu essa pincelada aqui, mas acho que... Tem muito assunto, Tem muito assunto. Acho que você comentou de 3 horas, acho que 3 horas seria pouco, né, Edu? Então é só agradecer vocês também, agradecer as parcerias que a gente está fazendo com os pilotos, agradecer a presença de todos aí. A fera aqui, né?
Então, Tá esperando a hora dele. é o próximo, né? Olha o sorrisão dele. Que isso. Principalmente com a humildade. Que isso. É isso que eu ia tocar agora, Pimenta. É nítido a questão da educação, sabe? Do carinho, do respeito dentro da Hi-Tech. E o brilho no olhar, cara. Nem todo mundo que senta aqui a gente vê brilho. É contagiante. A gente vê a paixão e isso chega até a gente. Sim. Então, de verdade, pra gente também é uma satisfação imensa. Espero que essa energia chegue aí para as pessoas que estão nos assistindo. Legal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, para ir acompanhando as novidades e ativar as notificações. E a gente está pronto para vários episódios. E mais uma vez, meu irmão, Edu, obrigado. grande abraço, foi um prazer. Beijamos em todos lá. Obrigado na mãe, mesmo na irmã. pela oportunidade. E é isso aí. Obrigado Maravilha. mesmo. E tamo junto. Maravilha. Em breve na Automec. Na Automec. E na vida. Valeu, Maravilha. valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Foi um prazer. Valeu.